Dica de leitura com Laide Braguiroli. Hoje, 29 de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Livro. A escolha dessa data deu-se em homenagem ao dia em que também foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para a colônia em 1810. Bem, um pouquinho da história do livro. O que nem todo mundo sabe é que inicialmente os livros eram bem diferentes do que são hoje. Para quem está acostumado com livros de boa aparência, com revisão ortográfica e uma capa bem diagramada, saiba que antes disso, lá na antiguidade, os livros eram feitos de outro modo. Os primeiros registros gráficos foram feitos em papiro, uma espécie de lâmina retirada do caule de uma planta de mesmo nome e que possibilitava a escrita. Tempos depois, os rolos de papiro foram substituídos pelo pergaminho, que possibilitava ser costurado, já que era feito de pele de animal e tinha mais resistência. O papel chegou na Idade Média e os livros, ainda escritos à mão, começaram a substituir os pergaminhos. Em meados de 1455, o alemão Gutenberg causou a mudança que veio a ser revolucionária para a história da escrita. Gutenberg criou uma técnica de prensa com uma impressora que reproduzia letras e símbolos com relevo esculpidos em metal. O processo espalhou-se rapidamente pela Europa e logo pelo mundo. A primeira impressão de um livro por Gutenberg foi a Bíblia. Inicialmente, ele começou a produzir páginas com 40 linhas. Mas o custo para isso era alto. Resolveu então utilizar 42 linhas em 2 colunas por página. O exemplar foi escrito em latim e teve 1.282 páginas. No Brasil, o primeiro livro impresso foi Marília de Dirceu, do autor Tomás Antônio Gonzaga, em 1810. Com a chegada da imprensa ao Brasil, as máquinas de impressão eram utilizadas para imprimir os jornais com notícias de interesse do governo português que financiava as impressões. Isso fazia com que muitos autores brasileiros optassem por imprimir suas obras em países europeus. No século XX, começaram a surgir as bibliotecas organizadas e a preservação e coleção de livros. Já no século seguinte, as bibliotecas passaram a ser construídas para a frequentação de leitores, já que surgia a angústia de muitas vezes não ser possível ler o livro todo, o anseio de preservá-lo e a preocupação com o acesso a ele. Com o crescimento da tecnologia, outro formato de livro ganhou espaço, os livros digitais. Esses livros do futuro têm a possibilidade não só de trazer novas publicações em meios digitais, mas de produzir mais antigas publicações da história. Aparelhos específicos para leitura de livros digitais ganharam o mercado entre os jovens. Bem, um pouquinho de história hoje no Dica de Leitura e reforço como criar o hábito da leitura. Enquanto algumas pessoas são apaixonadas por livros, colecionam obras e não passam um dia sem exercer o hábito da leitura, outras já não têm tanta facilidade em prender sua atenção em uma obra, mas até sentem desejo de criar esse hábito. Então, o hábito da leitura é relaxante e estimula o desenvolvimento da memória. Para começar, evite cobranças. Antes de tudo, lembre-se de que a leitura deve ser um ato de prazer e não uma pressão. Entregue-se à leitura. Escolha um local tranquilo para fazer suas leituras de forma que possa dedicar-se somente a elas, sem interferências. Estabeleça um tempo diário. Você pode impor-se um objetivo de ler por cerca de 15 a 20 minutos diários, a fim de conseguir exercitar esse hábito. E troque os livros. Se você começou a ler um livro, já leu alguns capítulos e mesmo assim não sentiu prazer, não desista. Troque o livro. Escolha outro gênero que possa ser mais agradável. E carregue o livro. Durante a rotina, é comum passar alguns minutos ou até mesmo horas na fila de um banco, por exemplo, no ônibus,
no metrô, num consultório, entre outros lugares que consomem nosso tempo. Para evitar o tédio da espera, ter um livro com você é uma forma prática de fazer passar o tempo e não desperdiçá-lo, além de ajudar a cultivar seu hábito de leitura. Então, escolha um livro e boa leitura.